Bem-vindos a um resumo de A Psicologia Financeira por Morgan Housel. Olá! Hoje desvendamos a psicologia financeira do Morgan Housel. Entenda por que dinheiro é mais sobre comportamento que matemática. Exploraremos os principais ensinamentos deste livro essencial. Curta e inscreva-se para não perder. E começaremos com o capítulo 1. Por que psicologia importa mais que matemática? O objetivo deste capítulo é apresentar a premissa central do livro, fundamental para entender como lidamos com o nosso dinheiro. A frase-chave que resume tudo é: dinheiro é sobre como você se comporta, não apenas sobre números. Pense nisso. Você já viu alguém ganhar um salário excelente e ainda assim viver no aperto? Ou por outro lado, alguém com uma renda modesta, que consegue construir uma vida financeira confortável? Esses são exemplos claros de como duas pessoas podem ganhar o mesmo e terminar vidas financeiras completamente diferentes. Isso acontece porque a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação ao dinheiro tem um impacto muito maior do que a simples matemática de quanto ganhamos ou gastamos. Nossas emoções, vieses, experiências pessoais moldam nossas decisões financeiras de maneiras que a lógica pura muitas vezes não consegue explicar. Então prepare-se para desvendar por que a psicologia é a chave para uma vida financeira mais próspera e equilibrada. Agora vamos mergulhar no capítulo 2. Sucesso versus sorte. Risco versus negligência. O objetivo deste capítulo é nos fazer refletir sobre como percebemos a vida financeira dos outros e, por extensão, como vemos a nossa vida financeira. Morgan Housel nos apresenta dois conceitos cruciais. O sucesso financeiro muitas vezes envolve um elemento significativo de sorte, e os fracassos, por sua vez, podem ser resultado de riscos calculados, e não necessariamente de negligência. Pense nas pessoas que investiram em empresas que explodiram e se tornaram gigantes. Muitos de nós tendemos a atribuir esse sucesso puramente a habilidade e visão desses investidores. No entanto, Housel argumenta que, em muitos desses casos, a sorte desempenhou um papel fundamental. Eles estavam no lugar certo, na hora certa, com a decisão certa, mas o resultado não foi garantido apenas pela habilidade. Da mesma forma, quando vemos alguém falhar financeiramente, nossa primeira reação pode ser julgar que houve negligência ou falta de esforço. Mas muitas vezes essa pessoa pode ter assumido um risco calculado, que simplesmente não deu certo, ou enfrentou circunstâncias imprevistas. A grande lição, ou takeaway, deste capítulo é poderosa. Nunca assumimos todo o contexto da história de outra pessoa. É fácil julgar o sucesso ou o fracasso alheio sem compreender a complexa interação de sorte, risco, habilidade e circunstâncias que moldaram seus resultados. Ao reconhecer o papel da sorte e do risco, podemos desenvolver uma perspectiva mais humilde sobre nosso próprio sucesso e mais empática em relação aos fracassos dos outros. Isso nos ajuda a tomar decisões financeiras mais ponderadas e a evitar comparações injustas. Capítulo 3. Tempo. O grande aliado. Objetivo. Entender o poder dos juros compostos e da persistência. Explicar juros compostos de forma simples. Analogia. Dinheiro se parece com bola de neve descendo ladeira. Importante. Não precisa ser rico para começar. Começar cedo vale mais que ganhar mais. Capítulo 3. Tempo. O grande aliado. Objetivo. Entender o poder dos juros compostos e da persistência. Explicar juros compostos de forma simples. Analogia. Dinheiro se parece com bola de neve descendo ladeira. Importante. Não precisa ser rico para começar. Começar cedo vale mais que ganhar mais. Bem-vindos ao nosso mergulho no capítulo 3, Tempo, o grande aliado do livro Psicologia Financeira de Morgan Housel. Aqui, descobriremos por que o tempo é, de fato, o maior multiplicador de riqueza. Mais do que inteligência ou esforço inicial, é a passagem dos anos que realmente faz a diferença. Prepare-se para mudar sua perspectiva sobre investimentos. O segredo reside nos juros compostos. Um conceito simples, mas poderoso. Imagine uma pequena semente que, com o tempo,
se transforma numa árvore gigante. Seus investimentos funcionam de forma semelhante. Pequenas quantias, investidas consistentemente ao longo de décadas, podem gerar fortunas impressionantes. É o crescimento exponencial superando o linear, onde o dinheiro trabalha para você, gerando mais dinheiro. Mas para colher esses frutos, a paciência é fundamental. O mercado financeiro tem seus altos e baixos, momentos de euforia e de incerteza. A persistência em manter seus investimentos, mesmo diante da volatilidade, é a chave. Gráficos de longo prazo mostram que, apesar das flutuações, a tendência geral é de crescimento. Não se deixe abalar pelas oscilações diárias. O maior inimigo do tempo nos investimentos é a interrupção. Retiradas antecipadas ou o pânico em quedas de mercado podem anular todo o progresso. É como parar de regar a semente antes que ela vire árvore. Manter um horizonte de longo prazo é essencial. Resista à tentação de mexer no que está plantado. Ninguém exemplifica isso melhor do que Warren Buffett. A maior parte de sua colossal riqueza foi acumulada já na velhice. Não foi apenas por ser um investidor brilhante, mas por ter investido por décadas a fio. Sua história é a prova viva do poder inigualável dos juros compostos e da paciência. Em resumo, o tempo é o seu maior ativo na jornada financeira. Começar a investir cedo e manter a disciplina são as decisões mais sábias. Pense a longo prazo em cada escolha financeira. Deixe o tempo trabalhar a seu favor. Ele é, sem dúvida, o seu grande aliado. Você já parou para pensar como suas emoções podem sabotar suas decisões financeiras? O medo, por exemplo, nos leva a agir impulsivamente. Imagine um mercado em queda. O pânico pode fazer você vender tudo, perdendo a chance de recuperação e solidificando suas perdas. Por outro lado, a ganância nos cega para os riscos. Em um mercado em alta, a euforia nos impulsiona a comprar sem análise, adquirindo ativos supervalorizados, que podem desvalorizar rapidamente. Morgan Housel nos presenteia com uma verdade fundamental. Ele diz: o problema não é saber muito, é saber se comportar. Essa frase resume tudo. Não basta ter conhecimento técnico. O controle emocional e o comportamento são a chave para o sucesso financeiro. Então, como podemos dominar nossas emoções? Primeiro, desenvolva um plano de investimento claro e siga-o. Evite decisões impulsivas baseadas em notícias ou flutuações diárias. Foque sempre no longo prazo. A paciência é uma virtude e pratique a disciplina, mantendo-se fiel aos seus objetivos. Lembre-se, o controle emocional é tão vital quanto o conhecimento técnico. Qual emoção tem dominado suas decisões financeiras? Bem-vindos ao capítulo 5 de A Psicologia Financeira. Hoje, exploraremos a diferença crucial entre ganhar dinheiro e, mais importante, mantê-lo. Housel argumenta que ganhar exige risco e otimismo, mas manter exige humildade e um certo medo. O sucesso financeiro não é sobre retornos rápidos, mas sobre ser financeiramente inquebrável ao longo do tempo. A verdadeira riqueza vem da capacidade de sobreviver aos altos e baixos do mercado. Pense em Jesse Livermore, um lendário especulador que fez e perdeu fortunas. Ele ganhou milhões na quebra de 1929, mas perdeu tudo por falta de uma mentalidade de sobrevivência. Housel nos ensina a planejar para o erro, não apenas para o sucesso esperado. Isso é a margem de segurança, construir folgas para o imprevisível. Um plano só é útil se sobreviver à realidade do mercado, que é cheia de surpresas. Não podemos prever o futuro, mas podemos nos preparar para ele. Housel propõe ser otimista sobre o futuro a longo prazo, mas paranoico sobre os obstáculos a curto prazo. É o equilíbrio entre acreditar no progresso e estar preparado para a catástrofe. A história nos mostra que o progresso é inevitável, mas não é uma linha reta. A chave é ter a mentalidade para navegar por essas flutuações. Em resumo, a sobrevivência é a maior estratégia financeira. Ganhar dinheiro é uma habilidade, mas mantê-lo é uma disciplina. Adote a humildade e a margem de segurança
em suas decisões financeiras. Bem-vindos ao resumo do capítulo 6. A armadilha da comparação. Neste capítulo, exploramos como a comparação social pode ser um jogo perigoso e sem fim nas finanças. Afinal, quando se trata de dinheiro, o que realmente significa ter o suficiente? Vamos mergulhar em histórias que ilustram essa armadilha. Pessoas como Rajat Gupta e Bernie Madoff, que já possuíam centenas de milhões de dólares, arriscaram tudo por algo que, objetivamente, não precisavam. A ganância muitas vezes não é sobre dinheiro em si, mas sobre o ego. É a necessidade de ter mais do que os outros do sentir superior. Essa é a armadilha da comparação social. Sempre haverá alguém com mais. Se você se compara ao seu vizinho, ele se compara ao CEO, e o CEO, por sua vez, pode se comparar a alguém como Bill Gates. É um ciclo vicioso que alimenta a insatisfação constante. Mas há uma saída: definir o que é suficiente para você. Suficiente não significa pouco. Significa reconhecer que a busca incessante por mais pode destruir o que você já tem. É a percepção de que a felicidade e a segurança não estão em acumular infinitamente. Como Morgan Housel sabiamente afirma, a única maneira de vencer é não jogar o jogo da comparação. Controle seu ego e evite comparar seu bastidor com o palco dos outros. Foque no que realmente importa para você e sua jornada financeira. A verdadeira riqueza está em ter o suficiente para viver a vida que você deseja, sem a pressão de sempre querer mais. Capítulo 7. Definir seu próprio sucesso. Você já se sentiu frustrado com seus investimentos, como se cada erro fosse um passo para trás? E se eu te dissesse que o sucesso financeiro não é sobre evitar falhas, mas sim sobre eventos raros e extraordinários? Exploraremos o poder das caudas e como elas moldam nossa fortuna. No mundo das finanças, a maioria dos resultados eles vêm de uma minoria de eventos. Chamamos isso de o conceito das caudas. Imagine uma curva. A maior parte dos dados está no centro, mas os eventos mais impactantes estão nas extremidades, nas caudas. Isso significa que poucas decisões ou investimentos podem gerar a maior parte do seu retorno financeiro. Pense em 100 startups. A maioria falha. Algumas sobrevivem, mas apenas uma ou duas se tornam gigantes. Esses poucos sucessos compensam todas as perdas e definem o resultado final. É o poder das caudas. Um exemplo clássico é Warren Buffett. Sua fortuna não veio de centenas de acertos, mas de um punhado de investimentos extraordinários. Ele comprou centenas de ações ao longo da vida, mas apenas cerca de 10 foram responsáveis pela maior parte de seu patrimônio. Imagine, de centenas de escolhas, apenas uma dezena se destacou, gerando retornos massivos. Sem essas caudas de sucesso, Buffett seria apenas mais um investidor mediano. Isso nos ensina que a paciência e a capacidade de segurar os vencedores são cruciais. Outro caso fascinante é o de Walt Disney. Antes de Branca de Neve, ele estava à beira da falência. Muitos de seus projetos iniciais não tiveram o sucesso esperado, acumulando dívidas e incertezas. Mas um único projeto, Branca de Neve e os Sete Anões, mudou tudo. Foi um sucesso massivo e inesperado. Esse filme não apenas salvou a empresa, mas a catapultou para o império que conhecemos hoje. É a prova de que um único evento de cauda pode redefinir completamente o seu futuro financeiro. A lição é clara. A sobrevivência é fundamental. Você precisa estar no jogo para que as caudas aconteçam. O tempo é seu maior aliado. Quanto mais tempo você permanecer investindo, maiores as chances de capturar esses eventos raros. Não se desespere com as perdas. Elas são o preço a pagar para ter a chance de encontrar os grandes vencedores. Definir seu próprio sucesso significa entender que a maioria das coisas não funcionará, mas as poucas que funcionam compensarão tudo. Qual é o maior benefício que o dinheiro pode realmente te dar? Não é o que você pensa. Hoje mergulhamos no capítulo 7 de A Psicologia Financeira de Morgan Housel. Exploraremos a profunda relação
entre expectativa e realidade no controle do nosso tempo e felicidade. Morgan Housel nos ensina que o maior dividendo do dinheiro não é a riqueza material, é a liberdade de controlar seu próprio tempo. Fazer o que quer, quando quer, com quem quer, essa autonomia é o verdadeiro luxo, superando a busca por bens para impressionar os outros. Pense no paradoxo do carro de luxo. Quando vemos o que realmente pensamos, raramente é que motorista legal, mas sim, se eu tivesse esse carro, as pessoas achariam que eu sou legal. Essa é a lição. Usar dinheiro para impressionar é a forma mais rápida de ter menos dinheiro e, ironicamente, não necessariamente mais respeito ou felicidade duradoura. A felicidade, segundo Housel, é definida pela equação. Realidade menos expectativas. Se nossas expectativas aumentam, junto com nossos ganhos, o prazer do dinheiro é anulado. É o que chamamos de lifestyle creep, onde o aumento do padrão de vida nos prende. O sucesso financeiro real não é o que os outros veem em você. É a paz de espírito que você sente ao ter controle total sobre seu próprio calendário. Lembre-se da frase de Housel: a riqueza é o que você não vê. São os carros não comprados, as viagens feitas e a liberdade garantida. Uma jornada profunda sobre a verdadeira relação entre dinheiro e felicidade. Muitos buscam a riqueza. Mas será que ela realmente nos traz a tão sonhada felicidade? O paradoxo é fascinante. Housel nos convida a repensar. O dinheiro não compra a felicidade diretamente, mas oferece algo muito mais valioso. O maior dividendo que o dinheiro pode pagar não é o luxo, mas sim o controle sobre o seu tempo. Imagine ter a liberdade de fazer o que você quer, quando quer, com quem você ama. Isso é a verdadeira riqueza. É a capacidade de acordar sem despertador, de recusar um trabalho que não te agrada, de passar mais tempo com a família. Contraste isso com a prisão dourada de altos salários que exigem sua total disponibilidade e esgotam sua energia. Muitos trocam sua liberdade por um salário maior, sem perceber o custo oculto dessa escolha. A verdadeira riqueza é a autonomia, a capacidade de controlar sua própria agenda e suas escolhas. Mas por que então buscamos tanto o status e o consumo, em vez da liberdade? A sociedade nos impulsiona a exibir nossa riqueza, a comprar coisas para impressionar os outros. No entanto, essa busca por validação externa muitas vezes mina nossa própria felicidade e bem-estar. A comparação social é um ladrão de alegria, nos fazendo sentir que nunca temos o suficiente. Housel argumenta que a verdadeira riqueza é o que você não vê. É a liberdade guardada no banco, a segurança financeira que permite escolhas, não as coisas compradas para exibir. Em última análise, a felicidade não está na acumulação de bens, mas na autonomia que o dinheiro pode proporcionar. Buscar a paz de espírito, o controle sobre seu tempo e a liberdade de suas escolhas é a verdadeira definição de riqueza. Não se deixe enganar pela corrida por números na conta ou por bens materiais. Priorize sua liberdade. Reflita sobre o que realmente importa para você. A verdadeira riqueza está em suas mãos. Vamos explorar as lições práticas do capítulo 9 para aplicar imediatamente em sua vida financeira. Lição prática número 1. Ninguém está tão impressionado com seus bens quanto você. Use seu dinheiro para ganhar autonomia e tempo, não para buscar validação social. Há uma grande diferença entre ser rico e ter riqueza. Ser rico é ter uma alta renda atual para gastar. É visível e muitas vezes efêmero. Ter riqueza, por outro lado, são ativos financeiros que ainda não foram convertidos em bens. É o dinheiro que você poupou, investiu e que trabalha para você nos bastidores. A verdadeira riqueza é a capacidade de comprar coisas no futuro, não as coisas que você compra hoje. É o poder de escolha e a liberdade que seus ativos invisíveis proporcionam. Agora, vamos à aplicação prática.
Como podemos construir essa riqueza invisível? Lição prática número 2. Aumentar sua humildade é mais eficaz para sua conta bancária do que simplesmente aumentar sua renda. A humildade nos leva a poupar mais e a evitar gastos desnecessários, focando no que realmente importa. Outro conceito crucial é o espaço para erro, ou sua reserva de emergência. Ela permite que você sobreviva aos inevitáveis imprevistos da vida sem desviar seus planos, sem precisar abandonar seus investimentos de longo prazo. É um escudo financeiro. Ter essa margem de segurança é a verdadeira liberdade financeira, não a ostentação. É a base para construir um futuro sólido e tranquilo, sem estresse financeiro. Concluir a psicologia financeira de Morgan Housel é entender que o sucesso com o dinheiro não é sobre o quão inteligente você é, mas sobre como você se comporta. A primeira grande lição é que a riqueza é o que você não vê. São os carros não comprados e as roupas de luxo dispensadas para garantir sua liberdade futura. Segundo, o fator mais valioso do dinheiro é poder acordar e dizer: eu posso fazer o que eu quiser hoje. O tempo e a consistência através dos juros compostos são seus maiores aliados, muito mais do que retornos astronômicos de curto prazo. Em resumo, tenha humildade quando as coisas forem bem e compaixão quando forem mal, pois sorte e risco são irmãos. Cultive a paciência e foque no controle do seu ego. Se você gostou dessa reflexão, não esqueça de curtir este vídeo, comentar qual lição mais te marcou e seguir o canal para mais insights sobre finanças e desenvolvimento pessoal, com resumo dos melhores livros. Até a próxima!